Olá! Hoje nós temos a nossa English Class com a EP Personal English. Lesson for the day, verb to be in the simple past. Então, a nossa lição hoje será sobre o verbo to be no passado simples. Vamos recapitular o significado do verb to be. Então, o verbo to be significa ser ou estar. Hoje nós temos a seguinte oração: subject plus verb to be. Então, nós temos o sujeito mais o verbo to be conjugado no passado. Então, ele vai ser was e were. Definições. To be is a irregular verb. In simple past tense, has the forms was and were. O to be é um verbo irregular. No passado simples, tem as formas was e were. Simple past of verb to be. Então, aqui nós temos as formas do passado simples do verbo to be. Temos affirmative, negative and interrogative form. Então, aqui nós temos a affirmative. Na afirmativa, nós vamos ter I was, eu era, eu estava. You were, você era, você estava. He was, ele era, ele estava. She was, ela era, ela estava. It was, ele ou ela era, ele ou ela estava. We were, nós éramos, nós estávamos. You were, vocês eram, vocês estavam. They were, eles ou elas eram, eles ou elas estavam. Então, aqui, repare que na afirmativa eu tenho was para o singular e were para o plural. Mas você pode me perguntar, mas eu tenho dois you, um está no singular e o outro no plural. Como eu sei diferenciar isso? Você vai conseguir diferenciar o you no singular ou no plural, dependendo do seu contexto. O seu contexto vai te dar informações que você vai saber se ele é singular ou plural. Vamos para negative. I was not, eu não era, eu não estava. You were not, você não era, você não estava. He was not, ele não era, ele não estava. She was not, ela não era, ela não estava. It was not, ele ou ela não era, ele ou ela não estava. We were not, nós não éramos, nós não estávamos. You were not, vocês não eram, vocês não estavam. They were not, eles ou elas não eram, eles ou elas não estavam. Qual a diferença do negative para o affirmative? A única diferença é que depois do verbo to be conjugado no passado, eu acrescentei a palavrinha not. Aí, essas frases ficaram na forma negativa. Vamos para a interrogative. Was I? Eu era, eu estava. Were you? Você era, você estava. Was he? Ele era, ele estava. Was she? Ela era, ela estava. Was it? Ele ou ela era, ele ou ela estava. Were we? Nós éramos, nós estávamos. Were you? Vocês eram, vocês estavam. Were they? Eles ou elas eram, eles ou elas estavam. Aqui na interrogative, qual a minha diferença? Que eu peguei o verbo to be já conjugado no passado e passei para a frente do sujeito. Então, a interrogative seria o quê? Nada mais, nada menos que a afirmativa com a sua ordem invertida. Vamos para alguns exemplos. Exemplos.
Aqui nós temos 3 exemplos, na affirmative, negative and interrogative. O primeiro, na afirmativa, nós temos I was a student. Então, nós temos um subject plus be plus complement. Então, aqui esse be, ele foi conjugado no passado. Então, fica I was a student. Eu era um aluno. Second example. Segundo exemplo. She was not sad. Aqui nós temos o subject plus be plus not plus complement. Ou seja, nós temos ela não era triste ou ela não estava triste. Vamos para o último exemplo. Were they Japanese? Aqui nós temos o be plus subject plus complement. Aqui nós temos o verbo to be conjugado no passado, mais o sujeito, mais o complemento. Eles eram japoneses? E, para mais dicas, não deixe de conferir nossas redes sociais no Instagram, página no Facebook e aqui mesmo no nosso canal. Também não esquece, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe e passe todas essas dicas para mais pessoas. Assim, a gente pode produzir muitos mais vídeos como este e você pode sacar muitas dicas sobre o ensino de inglês. Thanks a lot. Bye bye. See you on next video.